Bem-vindos! Estão todos prontos para mais um momento juntos? Vamos lá para os nossos 30 minutos aqui juntinho? Pouco tempo de aula, mas você fica aí fazendo a sua tarefa, as suas atividades, não é isso? Gente, hoje nós vamos conhecer um pouquinho, falar um pouquinho sobre artes na pré-história, pinturas rupestres. O que é isso, tia Débora? O que é pintura rupestre e o que é pré-história? Lá muito distante do nosso tempo de vivência na Terra. Houve um tempo em que as pessoas viviam em cavernas, dentro de buracos, entre as pedras, debaixo das montanhas. Elas não tinham uma casa assim estruturada como a nossa, tá certo? Como eles não sabiam escrever, usavam o quê? Desenhos para se comunicarem com outras pessoas, com outras épocas, outros tempos. Contavam, através destes desenhos, histórias, a vida deles. É como se a parede da caverna fosse o seu diário. Eles ali expressassem sentimentos quando eles estavam tristes, os seus medos, quando eles passavam por alguma dificuldade, algum perigo, quando passavam e que tudo ficava bem, eles iam para se recordar deste momento e faziam uma imagem, uma gravura para representar aquele momento que eles passaram, tá certo? Lá eles faziam todo tipo de pintura no conhecimento deles, do que eles entendiam, como eles entendiam. Mas nem todos entendiam o que os desenhos representavam. Era preciso descobrir. Já pensou? Você, do primeiro ano, com 6, 7 anos de idade, entrar em uma caverna cheia de figuras e imagens, desenhos feitos por pessoas bem diferentes de você, que viveram em um tempo totalmente diferente do seu, onde não existiam carros, onde não existiam telefones, não existiu a moto, não existiu o hambúrguer, o cachorro-quente, a pizza, nem o feijão como o nosso, assim, sabe? Feito, bem feito, numa panelinha perfeita, num fogãozinho a gás. Era muito difícil para eles. Os nossos antepassados, bem antes de nós, há alguns milhares de anos atrás, existiu esse tempo. Então, lá você ia aprender a... Será que você vai conseguir fazer essa leitura? Não. Aí, com o tempo, as pessoas foram vendo que era muito difícil de fazer a tradução daqueles desenhos. E eles precisavam ter uma escrita própria. E daí surgiu o nosso alfabeto, as nossas letras. Tiveram algumas transformações até chegar nestes códigos que hoje nós conhecemos. As vogais, as consoantes, que juntas formam palavras, que junto com outra palavra forma uma frase, o que nós queremos falar. Como eles não tinham esse alfabeto, eles tinham que usar alguma coisa, não é? Eles usavam o quê? A criatividade para representar os conhecimentos, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui algumas figuras, algumas imagens que encontrei nos meus estudos, para você ver como eram as representações da pré-história.
as famosas pinturas rupestres, que são encontradas no interior de muitas cavernas espalhadas pelo nosso Brasil, tá certo? Pinturas rupestres são pinturas e desenhos registrados no interior de cavernas, abrigos rochosos e mesmo ao ar livre. Abrigos rochosos e mesmo ao ar livre. São artes do período paleolítico, também chamado de arte parietal, e existe no mundo todo, apesar de ser mais abundante na Europa. As pinturas geralmente representavam figuras de animais como cavalos, mamutes, bisontes e humanas, onde representavam a caça, danças, rituais ou guerreiros. Além das pinturas rupestres, a arte paleolítica também fazia esculturas em marfim, ossos, pedra e argilas. A escultura na pré-história foi associada à magia e à religião. No período paleolítico, o objetivo era moldar animais e figuras humanas, geralmente femininas. Isso aí eram as esculturas que eles também faziam naquele período. Mas hoje nós vamos nos concentrar apenas nas figuras, nas pinturas rupestres que eles usavam. Não era uma tinta comum como a nossa que nós conhecemos hoje, a guache, tinta de tecido, essas tintas que a gente usa para pintar casas e edifícios. Não, eles usavam muito corantes, tá certo? Eles usavam barro, a argila, que é uma espécie de barro, que tinham cor, e eles misturavam umas às outras para obter cores diferentes. Tem pedras que são fofinhas que eles desmanchavam e faziam um líquido colorido. Tente aí na sua casa fazer uma pintura usando areia, barro, usando areia com um pouquinho de água, um pouquinho de barro. Você vai tentando fazer aí uma cor ou o corante da cozinha da sua mamãe também dá para fazer. Você pega o seu caderno de desenho, cuidado para não sujar todas as folhas e tenta fazer uma representação lembrando uma pintura rupestre. Você vai ver que dá muito legal e dá super certo, tá bom? Meu amor, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma maravilhosa noite. Se cuide, cuide dos seus presentes, cuide da sua vida, dos seus pais. Tenha sempre ali pertinho, dizendo que os ama, tá bom? Até a próxima aula. Te vejo em breve. Tchau!